Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje o Vasco apresentou aí mais um reforço, né? O volante Rômulo, contratado, foi apresentado hoje. Vamos falar da apresentação aí do novo reforço do Vasco. Também vamos falar do que disse aí o Alexandre Pássaro. Diversos temas foram debatidos aí, foram perguntados a ele nessa entrevista coletiva e vamos saber aí sobre os jogadores que podem ainda, quem sabe, um dia voltar ao Vasco, hein? Muitos nomes foram especulados e ele esclareceu aí se o Vasco vai abrir as portas para eles ou não. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações. Vamos aí em busca de 150 mil inscritos, a gente não para por aqui, né? Vamos continuar crescendo, ajuda a gente a continuar crescendo aqui dentro do YouTube cada dia mais. Também lembrando a galera que no final do vídeo tem aquele salvezão, fica aí até o final para você ver se vai receber o salve de hoje. Lembrando mais uma vez aí a galera do Instagram que sempre me manda direct lá, por favor, me manda novamente lá pedindo seu salve, que eu vou tirar um dia só para mandar salve pra galera lá do Instagram, hein? Me manda lá no direct lá e segue nós lá. Bom, pessoal, o Vasco hoje apresentou o volante Rômulo aí, o jogador de 30 anos chega ao Vasco aí pela segunda vez, né? Teve a primeira passagem, uma belíssima primeira passagem com a nossa camisa e agora está de volta ao Vasco para herdar a camisa 8 do Juninho Pernambucano, hein? Olha a responsa que o Rômulo vai ter aí nessa volta ao Vasco. O jogador falou sobre diversos temas, falou aí que está muito feliz de retornar ao Vasco, que sim, escolheu o Vasco, porque ele vê o Vasco como a sua casa e, claro, uma grande oportunidade de dar a volta por cima na sua carreira, né? O jogador disse que está diferente sim, é um jogador mais maduro de quando teve uma passagem, a primeira passagem pelo Vasco lá em 2011. Ele tinha apenas 20 anos, né? 10 anos aí atrás e com certeza o jogador está muito mais amadurecido e mais experiente para ajudar o Vasco aí nessa campanha, essa volta à primeira divisão e, se Deus quiser, quem sabe ainda com o título da Copa do Brasil, né? O Rômulo que estava naquele elenco campeão da Copa do Brasil, o último ano que o Vasco deu uma alegria para nós torcedores, né? E com certeza o Rômulo chega aí cheio de expectativa para reeditar aquela boa fase do Vasco lá em 2011, né? O Alexandre Pássaro esclareceu também aí a respeito do time japonês que até o último momento tentou contratar o Rômulo, né? Ofereceu uma boa proposta para ele, mas ele preferiu ficar no Vasco, vir para o Vasco e mesmo depois de contratado o time ainda insistiu, né? Não foi revelado aí o nome desse time, muito menos os valores que o clube oferecia aí ao volante Rômulo. Fato é de que ele escolheu o Vasco e vamos desejar boa sorte ao Rômulo, de volta à sua casa, de volta ao Vasco. O jogador também falou sobre outras coisas, falou sobre o Flamengo está para trás, falou também sobre as suas lesões, o jogador já está recuperado e com certeza a gente torce para ele ter sucesso com a nossa camisa e desejamos muita sorte aí ao Rômulo. E após a representação do Rômulo, começou a entrevista coletiva aí com o dirigente do Vasco, o Alexandre Pássaro, né? Ele respondeu diversas perguntas, entre elas várias questões aí, falou sobre o Bruno César, né? O Bruno César que tem contrato com o Vasco até 2022, está aí com o contrato se encerrando no clube português que ele está emprestado no Penafiel agora em maio, e se o jogador se readaptar à realidade financeira do Vasco, possivelmente ele poderá fazer parte novamente do nosso elenco. Só que o fato é que o Alexandre Pássaro disse que nos moldes que o jogador recebe hoje, provavelmente ele já está descartado, é um jogador que não interessa ao Vasco se ele manter esse alto salário, né? Não aceitar a redução e com certeza o Vasco não vai ter interesse. O Alexandre Pássaro disse que nem vai chegar a analisar a parte técnica do Bruno César, já que a prioridade do Vasco hoje é reduzir gastos e a parte financeira é o que conta hoje no nosso clube, né? O Bruno César deve ter o vencimento aí na casa de 250 mil mensais, um salário fora da realidade financeira do Vasco hoje e também pelo futebol que o Bruno César mostrou com a nossa camisa. Eu acho que nenhum vascaíno quer ver ele novamente no nosso clube e o Alexandre Pássaro também deixou claro que parece que ele tem assim a oportunidade de permanecer lá em Portugal. Vamos aguardar aí, ver se o Bruno César vai voltar ou se vai ficar lá na Europa. O Alexandre Pássaro também falou de diversos temas, entre eles muitos reforços perguntados aí pelos jornalistas, né? Muitos jogadores que podem retornar ao Vasco, Anderson Martins, Dedé, Diego Souza, Alex Teixeira, entre outros nomes. Ele respondeu essas questões, falou aí a respeito do Anderson Martins, que é o jogador que está sendo especulado no Vasco, né? Após aí a saída, o jogador já está praticamente fora do Bahia. Sobre esse retorno do jogador, ele disse que já trabalhou com o Anderson Martins no São Paulo, inclusive ele fez parte da negociação
situação, né, que tirou o Anderson Martins do Vasco e levou para o São Paulo, e conhece o jogador, diz que tem uma boa relação com o atleta, um jogador tranquilo aí na parte dos bastidores, né? Seria meio que aí ao seu favor caso ele volte ao Vasco aí, o Alexandre Pássaro tente trazer novamente o Anderson Martins, né? Um jogador de 33 anos, está aí a um passo de ficar livre no mercado, já está praticamente fora dos planos do Bahia. O processo de rescisão do atleta ainda não está carimbado, mas fatalmente nos próximos dias ele estará livre e o Vasco surge aí como possível destino para o Anderson Martins. Como eu falei mais cedo, o Anderson Martins divide o torcedor vascaíno. Muitos querem, muitos acham ele mercenário, traidor, né, com o que ele fez com o Vasco quando ele saiu do Vasco, na época que o Vasco ia disputar a Libertadores, ele saiu e foi para o São Paulo. Mas, na minha opinião, o jogador teve sim culpa sim de ter saído do Vasco, mas também teve culpa o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, que liberou ele de graça para o São Paulo, né? O jogador tinha um contrato com o Vasco não recebeu nenhum centavo aí quando o Anderson Martins fechou lá com o tricolor paulista. Agora o jogador está em baixa, podendo aí ter esse retorno ao Vasco, né? O torcedor vascaíno ainda está dividido aí sobre esse retorno. Também foi perguntado aí a respeito do Dedé, Alex Teixeira e até mesmo do Diego Souza. Ele disse que as portas do Vasco estão abertas para todos esses jogadores que tiveram uma bela história aí com a camisa do Vasco, que caso eles tenham interesse em retornar ao Vasco, vão ter que se readaptar à realidade financeira do Vasco, reduzir drasticamente seus salários, principalmente o Alex Teixeira, né, que é o sonho de consumo da maioria dos torcedores vascaínos, né? Só que o jogador, a princípio, tem o desejo de retornar ao futebol europeu. Ele estaria aguardando a proposta no meio do ano para voltar aí possivelmente à Europa e estaria bem longe do Vasco, de acordo aí do que diz o Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro já conversou várias vezes com o Alex Teixeira e ficou bem claro que não é o desejo do atleta retornar ao Vasco agora nesse momento. Alex Teixeira está com 30 anos. Diego Souza também é um nome que sempre é especulado no Vasco, né? O jogador está lá no Grêmio, titular do Grêmio. Tem uma sondagem do Sport, aí o presidente do Sport confirmou que tem o desejo de levar o Diego Souza novamente para o time pernambucano, mas a gente não sabe, né? Quem sabe o Vasco tem um interesse aí em contratar o Diego Souza. O Vasco estaria em busca aí de um centroavante, né? E possivelmente pode ser aí o Diego Souza, né? Eu acho difícil essa contratação, já que ele deve ter um salário alto, apesar da idade. O Diego Souza já deve estar para 35 ou 36 anos, mas eu acho que ele ainda tem um salário fora do padrão do Vasco aí para a Série B. O Dedé ainda segue aí na recuperação dele. O Alexandre Pássaro falou a respeito do jogador, abriu as portas para ele se ele quiser se tratar no Vasco, né, para se recuperar e quem sabe, até mesmo quem sabe fazer um contrato aí de risco com o Vasco, né, um contrato aí de produtividade, que eu acho que seria válido para ambas as partes, né? O Vasco precisando de um zagueiro e o Dedé aí precisando retomar sua carreira, que não joga em alto nível, meu amigo, há muito tempo, né? Mas nessa coletiva do Alexandre Pássaro ficou bem claro aí a possibilidade do Vasco de contratar ou não alguns jogadores, e esses jogadores até o momento seguem totalmente fora do radar do Vasco, não cabem no bolso do Vasco, a menos que eles queiram reduzir seus salários drasticamente para vir vestir a nossa camisa. Deixa aí nos comentários o que você achou aí da apresentação do Romo, se você acha que foi uma boa contratação, se você confia que o Bruno César ainda vai voltar ao Vasco, se você acha que seria interessante o Vasco reaproveitar esse jogador e também esse pacotão aí que poderia chegar no Vasco, mas que, meu amigo, está bem longe do Vasco, está muito longe de acontecer a contratação aí de Alex Teixeira, Diego Souza, Dedé, até mesmo aí do Anderson Martins, que em tese hoje estaria um passo à frente para retornar ao Vasco, o que eu acho bem difícil aí de acontecer também. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Agora a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Bom, e hoje eu quero mandar um abraço aí pro Luiz Gustavo em Coari, no Amazonas. Muito obrigado. O Sérgio em Maceió, o Augusto Alves no Rio de Janeiro, o Jairo em Vitória no Espírito Santo, o Bruga em Caxias do Maranhão, o Ian Eduardo em Codajás no Amazonas e também aí o Josias em Cariacica no Espírito Santo. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto aí. É nóis, Vascão.